Quero contar para você como a hipnoterapia pode ajudar num trauma de traição. Você já foi traída? Você já foi traído? É uma dor insuportável. Eu digo que é um pupurri de emoções. Mexe com o nosso orgulho, mexe com a nossa crença a respeito da vida, a respeito daquela pessoa que era o nosso companheiro, nossa companheira, que estava ali do nosso lado. Mexe com a crença do quanto de fato a gente se dá conta das coisas, o quanto a gente é ingênuo, o quanto é bobo. Ou seja, mexe demais com muitas emoções e é uma das grandes dores difíceis de serem superadas, especialmente perdoadas. Veio uma pessoa até mim trabalhar especificamente o trauma de ser traído. E foi muito interessante, dentro do processo da hipnoterapia, a gente faz a entrada pela emoção. Então, todo o processo é guiado pela emoção que a pessoa está sentindo. Porque dentro da mente subconsciente, que é a mente que a gente trabalha no processo de hipnoterapia, é uma mente emocional, é a mente que sente. Então, a causa, a gente busca essa causa através da emoção. E foi muito interessante, porque a emoção que foi a entrada foi tristeza. E a primeira cena que ele reviveu, porque a gente busca qual foi a primeira vez que se sentiu dessa maneira, foi aos 3 anos de idade. Ele se viu como se fosse de castigo, e com um sentimento de que aquilo não era justo, que ele não deveria estar ali, que ele não estava entendendo o que estava acontecendo com ele, por que ele estava sofrendo aquilo, por que ele tinha que ficar ali, não estava claro para ele. Eu perguntei se era importante para aquele momento, para o processo dele, ele saber o que ele tinha feito, e ele disse que não. Então, nós não examinamos qual o motivo para ele estar daquele jeito. Agora, depois desta cena, ele passou por outras cenas, né? O motivo principal, a tristeza, tinha medo e tinha raiva, especialmente da mãe, que ele julgava que foi a responsável por aquilo que ele estava passando. Só que existiram outras cenas traumáticas que dizem respeito ao sentimento também de justiça e também de humilhação. Uma das coisas que ficou muito claro durante o processo dessa pessoa foi a sensação de ser humilhado. E se a gente parar realmente para pensar, a traição ela gera justamente isso, a sensação de humilhação. Mexe com o nosso ego, mexe com o nosso orgulho, mexe com a nossa identidade, com aquilo que a gente acredita que nós somos para os outros, como os outros nos veem. E nessas duas cenas, uma delas tem um conteúdo sexual, ele estava começando a sentir o pênis ereto, e numa das vezes ele estava sem cueca, estava de shorts largo, e o pênis estava ereto, e ele estava passando pela cozinha. E a mãe dele o repreendeu e pôs a mão no pênis como se quisesse baixá-lo, tirar aquela imagem, né? Aquilo que estava acontecendo da aparência que ficava nos shorts. E foi muito traumático para ele, extremamente traumático. Se sentiu como se fosse violentado, como se parte do corpo dele tivesse sido desapropriada dele. Foi muito impactante a sensação de impotência que ficou a partir disso. E a gente sabe que dentro da traição, a sensação de impotência é muito grande. E o questionamento todo, né? Por que a pessoa fez isso comigo? Por que ela procurou o outro? Será que o outro é melhor que eu? Aonde que é melhor que eu? Então, todas essas questões que envolvem a relação sexual, elas acabam sendo também questionadas e sendo postas. E um terceiro momento que ele reviveu, ligado todo esse fato, né, do trauma,
Foi quando ele já estava um pouco mais velho, já era pré-adolescente, os pais estavam separados e ele que servia como se fosse de garoto de recados entre o pai e a mãe. Ele que ia até o pai pedir dinheiro, por mando da mãe, e ele também se sentia muito usado, se sentia sem conseguir se defender, sem ser visto, sem ser considerado e também humilhado, porque ele ia até o pai dizia que não tinha dinheiro, ele voltava para a mãe dizia que ele tinha que ir lá porque o pai estava mentindo, ou seja, não é para um pré-adolescente dar conta de uma situação que é uma situação de um casal que se separou, mas ele acabou fazendo isso. E o que ele descobre é que esse momento específico de ter esse leve trás entre os pais, de passar por esse processo de humilhação, sendo filho, não sendo nem cuidado pelo pai, nem exatamente cuidado pela mãe, foi uma das coisas que mais o ajudou quando, de fato, na vida adulta, ele passa por uma traição. Uma traição dupla, extremamente dolorosa, uma traição envolvendo a parceira dele e envolvendo um profissional de saúde a quem ele estava confiando num processo de depressão que ele vivia. Ou seja, ele estava num momento muito difícil da vida dele e as duas pessoas que estavam e podiam ajudá-lo o traíram. E nesse momento, então, que a gente imagina que a pessoa realmente não vai dar conta e vai cindir, e vai acontecer alguma coisa muito séria, né? Ele teve a força desse pré-adolescente para realmente tomar uma atitude muito digna e muito honrosa. Uma atitude, inclusive, que ele não tinha percebido até esse momento da hipnoterapia. Ele se acusava muito porque ele achava que ele devia ter tido uma outra postura. Na verdade, ele acabou perdoando a esposa dele, acabou seguindo essa relação, que não deu certo depois de alguns anos, mas ele conseguiu, de fato, sustentar a família. Já tinham 4 filhos, ele conseguiu realmente não defamar a esposa para os filhos, sustentar a posição de pai, sustentar a posição de mãe, seguir a vida da forma como ele conseguia. E isso não foi porque ele estava deprimido, não. Foi porque naquele momento traumático que ele viveu e reviveu na hipnoterapia, ele reafirmou uma série de princípios do que era ser uma família, de como ele queria, como filho, ser tratado por esse pai, ser tratado por essa mãe. E nesse momento de traição, em que ele tem que tomar uma decisão, a gente sabe que as nossas decisões estão pautadas nos nossos valores. E qual era o valor dele? Família, responsabilidade, segurança. Então ele optou exatamente por isso, que foi formatado nessa cena traumática, nesse momento traumático, melhor dizendo, que era essa situação de buscar dinheiro com o pai e ficar nessa situação de voltar sem dinheiro, se sentir responsável por coisas que ele não tinha responsabilidade. E foi muito importante ele se dar conta de todo esse emaranhado de coisas que conspiraram a favor dele, porque ele conseguiu perdoar-se. Perdoar aquela parte dele que ele julgou que foi covarde, que ele julgou que foi fraco, porque ele sustentou aquele casamento. A hora que ele percebe a grandiosidade do ato que ele fez, a nobreza do ato que ele fez, ele chora muito, se emociona profundamente. E ele diz: eu nunca senti tanta gratidão na minha vida. Eu realmente admiro esse garoto, que era ele nessa fase de pré-adolescente. Eu realmente honro tudo que esse garoto fez, viveu. Por quê? Porque ele sustentou minha família. Hoje ele tem netos, tem netas, tem uma nova parceira com quem vive um relacionamento feliz, mas ainda aquilo da traição lá atrás incomodava ele na autoimagem dele, na autoestima dele, na autoconfiança dele, porque ele não entendia por qual motivo, de fato, ele tinha aceitado tudo aquilo que era impensável, que revolta qualquer pessoa que a gente conte a situação. Tinha um motivo maior. E descobrir isso
foi uma grande libertação para ele. Libertou-se de todas as pessoas que fizeram mal para ele, mas principalmente libertou aquele adolescente, libertou aquele homem que viveu essa situação e integrou tudo isso na personalidade dele, sabendo o grau de coragem que ele teve, o grau realmente de nobreza das atitudes. E realmente, reconhecer isso faz toda a diferença. Eu acabei de fazer esse processo de hipnoterapia, então a gente não sabe ainda todos os resultados, eu vou saber daqui a mais de um mês, mas eu volto aqui para contar para você qual foi o resultado no dia a dia da vida dele. Mude o mundo, mude você.